Olá, bom dia! Quinta-feira, 26 de março. O Irã nega contato direto com os Estados Unidos e declara que a tentativa de acordo é sinal de fracasso da estratégia militar americana. E em tempos modernos, a propaganda de guerra tem ajuda da inteligência artificial. O Irã ataca o governo Trump com vídeos. Forças iranianas reforçam a proteção da ilha de Karg, que exporta petróleo iraniano para o mundo. Americanos avaliam ocupar a ilha por terra para pressionar a liberação do Estreito de Hormuz. Uma pesquisa aponta que brasileiros acreditam que o STF esteja envolvido com o escândalo do Master. E ministros decidem hoje se validam ou não a prorrogação da CPMI do INSS, que também investiga o caso Forcaro. Em tour de investimentos no interior de São Paulo, o presidente Lula cobra Tarcísio de Freitas. O governador não apareceu, apesar do estado levar 7 bilhões em dinheiro federal. Notícia e análise aqui no TVT News, primeira edição de hoje, que começa agora, direto da Avenida Paulista para todo o Brasil. Vem se informar aqui com a gente, vamos lá? Vamos juntos. Vamos começar falando sobre a guerra dos Estados Unidos e Israel contra o Irã. O presidente americano Donald Trump disse que o Irã quer fazer acordo, mas os líderes têm medo de admitir. Mais cedo, a secretária de comunicação da Casa Branca, Karoline Leavitt, ameaçou que os Estados Unidos podem desencadear o inferno e atacar ainda mais forte caso o Irã não aceite o acordo. Teherã rejeitou negociações diretas e prometeu manter os ataques de retaliação. O chanceler iraniano Abbas Araghchi disse que há trocas de mensagens por intermediários, mas negou diálogo direto com Washington. Araghchi afirmou ainda que a mudança de tom dos Estados Unidos, que antes falavam em rendição incondicional e agora querem um acordo, é um sinal de fracasso da estratégia militar. No campo da guerra, mísseis iranianos atingiram regiões centrais e do norte de Israel. Israel afirma ter matado Ali Reza Tangissiri, chefe da Marinha da Guarda Revolucionária, em ataque no sul do Irã. Ele era responsável pela segurança do Estreito de Hormuz. O Irã ainda não confirmou essa morte. As forças iranianas reforçaram a presença militar na ilha de Karg, diante do risco de uma ação americana por terra. A ilha de Karg concentra 90% das exportações do petróleo iraniano. Informações da rede americana CNN indicam que o governo Trump avalia usar tropas em campo para assumir o controle de Karg. O objetivo seria pressionar o Irã a reabrir o Estreito de Hormuz. Aqui comigo sempre pelas manhãs, Laura Capriglione e Eduardo Castro. Bom dia, pessoal. Sejam bem-vindos a mais essa edição, quinta-feira. Eu vou chamar para essa conversa também Anwar Assi. Ele é jornalista, especialista em geopolítica internacional. Está aqui com a gente hoje para nos ajudar nessa análise. Seja super bem-vindo, Anwar. Eu quero começar te ouvindo em relação a mais esse dia de guerra, esse enfrentamento e esses absurdos ditos por Donald Trump, que a gente passa a não levar a sério, porque, enfim, nessa mesma entrevista em que ele disse que está em negociação com o Irã, ele chegou a dizer que o país tem um novo líder supremo, mas foi uma escolha muito difícil. Ele chegou a ser questionado sobre se ele queria ser o líder supremo do país, ele disse não, obrigada. Claro. Então, assim, é um estado de descolamento da realidade que... Não sei. Ele é um ayatollah, né, conhecido. Exatamente. Por causa das suas posições. Exatamente. Né? Ele chegou a ser cogitado, sim. Isso. Anwar, bom dia. Bom dia. Muito obrigado pelo convite. Em relação às bravatas do Trump, eu acho que as ameaças elas não funcionam muito com os iranianos, né? Os iranianos já mostraram que eles não têm medo de ameaças. Então, o Irã, ele não está jogando o jogo dos Estados Unidos, ele está jogando o seu próprio jogo e quem está querendo sair da guerra, pelo visto, é o Trump, que entrou numa, vamos dizer assim, cilada e agora não sabe como sair, uma vez que ele não conseguiu impor
suas condições ao Irã, apesar de ter matado líderes políticos, o líder supremo, líderes militares, está matando muito civil, mas tudo isso não está fazendo o Irã retroceder e aceitar as imposições dos Estados Unidos. Aliás, analistas têm colocado um prazo. Até sábado, Donald Trump declara o fim dessa guerra, porque diante dessa falta de negociação e tendo dado esse prazo de 5 dias e não tendo para onde fugir de fato, ele declare o fim da guerra e retire, enfim, essa... Dizendo que ganhou, evidentemente. Dizendo que ganhou, exatamente. Quem não vai ficar nada contente com essa situação é Israel, por conta de um avanço que faz ao sul do Líbano, tomando territórios, invadindo o país e tomando territórios. Laura, bom dia. Bom dia. É claro, nós sabemos, a gente vem falando isso reiteradamente, que o Trump está numa cilada, que ele caiu numa cilada. Israel empurrou os Estados Unidos e eles foram, e agora não sabem como sair. Mas meu receio, e essa pergunta que eu queria fazer para o nosso convidado, Sim. É o seguinte, você acha, diante dessa enrascada em que os caras se meteram, você acha que a gente corre o risco, essa fala da porta-voz, eu olho atentamente, mas é um inferno. Transformar o Irã no inferno, e ainda sem pôr os pés lá, pode significar uma escalada nuclear dessa guerra, ou seja, os Estados Unidos, diante do desespero, diante da derrota iminente, diante de uma superioridade moral, né, porque o Irã está coeso em torno do regime, enquanto os Estados Unidos estão fazendo água por tudo quanto é lado. Diante disso tudo, a gente está correndo o risco de o Trump fazer uma escalada ainda pior dos ataques, ou seja, sem pôr o pé lá, jogar umas bombas atômicas ou alguma coisa para desestabilizar e quebrar o Irã? Com certeza, Laura. Essa possibilidade ela existe e é real. Eu não acredito que o Trump vá, nesse final de semana, declarar o fim da guerra. Eles mesmos falaram que essa guerra vai levar de 4 a 6 semanas. Então, teoricamente, essa guerra está prevista para terminar no dia 9 ou 10 de abril. Né? Nós ainda estamos no dia 26 de março. Então, assim, dentro do calendário que eles colocaram, a guerra ainda vai continuar algumas semanas. Porém, além de haver essa possibilidade real dos Estados Unidos se utilizar de armas nucleares diante desse fracasso militar que nós estamos vendo, como você bem lembrou, o povo do Irã está coeso, diferentemente do que falavam, o povo não quer a derrubada do regime, tá certo, tem alguns grupos opositores lá, mas eles não são tão fortes assim a ponto de derrubar o regime. Há uma coesão, mesmo com a morte do seu líder supremo, de outras lideranças políticas e militares, eles continuam defendendo o seu país. Então, assim, além da possibilidade dessa escalada nuclear, eu acredito que é uma possibilidade muito grande de outros países entrarem na guerra. Entre eles, a Síria, que entraria do lado dos Estados Unidos, infelizmente, o Iêmen, o Iraque vai ampliar. O Iraque já tem grupos iraquianos atacando, mas, no entanto, essa guerra, o Iraque iria entrar em peso, vamos dizer assim, na guerra. Então, seria a Síria, o Iêmen e o Iraque podem entrar nessa guerra. Tem uma outra questão que muitos não estão assim atentando, é o fato de que países europeus estão concentrando tropas em Chipre, que é uma ilha que fica de frente para o Líbano, para a Palestina ocupada, para a Síria, ou seja, no Mediterrâneo, e países como o Reino Unido, a França, a Holanda, a Alemanha estão botando tropas na parte grega da ilha. Todo mundo sabe que Chipre ela tem a parte norte, que é dominada pela Turquia, e a parte sul dominada pelos gregos. Então, essa parte grega está havendo uma concentração de tropas de países europeus que querem se apossar do petróleo e gás que existe em Chipre, na Síria, no Líbano e em Gaza.
Então, só que aí tem um problema que é a Turquia, né? Que seria uma barreira. Então, existe também a possibilidade da Turquia se envolver no conflito. Então, é um alerta que eu faço, né? Essas análises já estão no Oriente Médio, já ocorrem, né? Embora aqui no Brasil não se fale muito, talvez eu seja um dos primeiros a falar isso. Então, há uma possibilidade da guerra escalar. Se essa guerra não terminar logo, há uma possibilidade muito grande dessa guerra de outros países se envolverem nela. A ONU fez um alerta hoje, né? A ONU disse que a guerra está fora de controle e corre-se o risco realmente de um conflito regional ainda maior. Edu. A Laura estava falando, eu lembrei que semana passada o Trump foi visitar a casa do Elvis Presley, né? Ele foi em Memphis, ele foi visitar Graceland. Daí ele saiu de lá cantando Suspicious Minds, né? We caught in a trap, I can't walk out. Entrei numa cilada e não consigo sair. Exatamente a frase que você falou. A maneira de sair, professor, pelo jeito, seria substituir o apoio europeu por um apoio regional, pelo que o senhor está falando? No caso, o Trump... Isso. Porque ele tenta o apoio europeu. Depois ele diz que não precisa do apoio europeu. Isso está dizendo que essa guerra pode escalar para países próximos que até agora não se envolveram, como a base do Chipre e Turquia do outro lado. Síria, Iêmen. Síria e Iêmen. Sim. Olha, ontem o ministro das Relações do Exterior do Irã, o Abbas Araghchi, ele criticou a França. Ele conversou, né, com o ministro exterior da França e ele criticou o que ele chama assim, de duplo stand, né, dupla face, vamos dizer assim. Uma hora eles condenam a guerra, mas eles tomam medidas que fazem agravar a guerra. Então, assim, eu vejo que o Trump também, ele sabe que não, se a coisa apertar, a Europa, os países europeus, no caso, né, eles vão ficar do lado dos Estados Unidos contra o Irã, mesmo eles criticando o Trump. Então, eles podem nem estar de acordo com a guerra do Trump, mas, se precisarem, eles vão estar... E eles já estão se movimentando nesse sentido, né? A Grã-Bretanha, por exemplo, enviou um submarino nuclear. A França enviou navios para Chipre. Então, assim, eles, até no Líbano, só para vocês verem como é que é, né? O Líbano está sofrendo uma invasão nesse momento, embora a resistência libanesa está impondo assim, derrotas militares grandes. Só ontem a resistência destruiu 21 tanques em 4 cidades na fronteira do Líbano com Israel e a Palestina ocupada. E mesmo assim a França é incapaz de pressionar Israel para evitar essa ocupação. A França, que quem conhece um pouco de história sabe que a França colonizou o Líbano, é um país assim que tem uma relação forte com o Líbano e teoricamente deveria defender o Líbano, mas ela não faz esse papel. Então eu vejo assim que os europeus ele tem essa, né, que no inglês chama double stand, né? Essa dupla posição, dupla face, ou então, como alguns chamam, até hipocrisia, né? Então, eles têm essa coisa de numa hora eles querem o fim da guerra, mas eles estão se preparando também para essa escalada. Anwar, como que você vê essa estratégia de guerra que a gente tem acompanhado por parte dos Estados Unidos e ainda mais por parte de Israel? Porque a gente já comenta isso daqui há algum tempo, enquanto a gente vê o Irã atingindo bases americanas no Golfo Pérsico, instalações de energia, de gás, enfim, em países aliados dos Estados Unidos, por parte de Israel e dos Estados Unidos, a gente vê, por exemplo, os Estados Unidos bombardearam uma escola de garotas, mataram mais de 170 garotas. E o mesmo acontece com Israel. A gente vê essa prática que Israel teve em Gaza, na faixa de Gaza, agora no sul do Líbano, com explosão de vilarejos, com civis sendo alvejados e mortos. Enfim, como que você vê? Realmente a estratégia de guerra é desestabilizar por meio do medo? Como funciona isso? Olha,
O último número que o Irã tinha dado é que os ataques dos Estados Unidos e de Israel já tinham destruído mais de 80 mil alvos civis, entre eles 62 mil casas civis, mais de 400 centros hospitalares, escolas. Então, como a gente está... E no Líbano, a mesma coisa. Israel está atacando centros de saúde, está atacando casas de forma proposital. Ontem mesmo teve um vídeo de uma mulher sendo resgatada com vida na cidade de Arnun, na região de Nabatea, que é uma das grandes cidades do sul do Líbano. Então, assim, eles não estão atacando só militares, tanto no Líbano como no Irã. Eles estão atacando alvos civis de forma intencional, violando as leis internacionais, violando todas as vamos dizer assim, as normas que devem proteger os civis em zona de guerra, e eles não estão fazendo isso. Então, evidentemente, que isso não visa somente pressionar o governo do Irã ou o governo do Líbano. No caso do Líbano, Israel, ela quer ocupar e anexar o sul do Líbano a Israel para criar o que eles chamam da Grande Israel, né? Antes foi criado um Estado israelense na Palestina. Hoje eles não querem só a Palestina, eles querem uma parte do Líbano, eles querem uma parte da Síria. Se esse projeto der certo, eles também vão pegar uma parte do Iraque e até mesmo da Arábia Saudita e, de novo, a Península do Sinai e do Egito. Então, se Israel não for freado agora, eles vão avançar e vão ocupar mais terra e anexar para criar o que eles chamam de a Grande Israel. E esse projeto, infelizmente, tem o apoio dos Estados Unidos e tem o apoio de vários países europeus que patrocinam toda a matança que Israel vem cometendo, tanto em relação ao genocídio na faixa de Gaza, como no sul do Líbano, como na Síria, onde eles já roubaram vários terrenos na região sul do país. Israel sozinha não teria condição de fazer tudo isso que ela está fazendo. Israel está sendo municiada, eles estão dando munições, estão dando guarita política, ou seja, cobertura política, cobertura militar. O Ocidente é quem está financiando essa guerra, Estados Unidos e os países europeus. Israel sozinha não teria condição. Então, no caso do Irã, há uma pressão em cima dos civis, mas no caso do Líbano, o objetivo é muito claro mesmo. Isso não sou eu que estou dizendo, os próprios lideranças de Israel estão falando isso, que eles, o Smotrich, que é o ministro da Finança, que é um extremista, é um cara assim, desumano, ele falou, segunda-feira, ele deu uma declaração onde ele disse que a fronteira de Israel vai ser o rio Litani. O rio Litani, ele fica a quase 30 quilômetros da fronteira do Líbano com Israel. Já o Netanyahu ontem já falou, não, nós vamos até Sur. Sur significa Tiro, a cidade histórica de Tiro, que é citada inclusive na Bíblia. Ou seja, para Netanyahu, a fronteira vai além do rio Litani, vai até a região de Tiro, que é uma grande cidade e uma província também, cuja maior cidade também se chama Tiro. Então, eles, no caso do Líbano, os civis ali não é só para pressionar, não, é para expulsar mesmo e fazer com que eles não retornem mais às suas casas. Infelizmente, inclusive, a cidade dos meus pais está dentro dessa região. Eu sou filho de libaneses do sul do Líbano e a cidade dos meus pais fica na região de Tiro, de Sur, né? Em árabe, Tiro no português. E essa região toda está ameaçada nesse momento de uma ocupação e, o pior, de uma anexação que eles já tentaram fazer em 1982. Mas, graças a Deus, houve uma resistência muito forte, eles foram expulsos, e desta vez vai ter de novo uma resistência forte, e o povo libanês vai expulsá-los eles novamente. Não vamos deixar eles ocuparem as nossas terras. Eles podem até ocupar temporariamente, 1, 2 anos, mas eles vão sair de lá debaixo de luta armada. Aliás, você falou sobre esses apoios, né, ao que Israel faz no sul do Líbano, né, Estados Unidos, Europa e a mídia ocidental, né? É incrível o vocabulário que é usado para noticiar essa
ocupação, essa perspectiva de anexação. Muita gente faz um comparativo com a guerra Rússia-Ucrânia, quando a Rússia toma aqueles territórios, é uma invasão, né? É algo bélico. Então, há um comparativo aí para ser feito que é bastante importante e demonstra esse apoio da mídia ocidental ao que está acontecendo ali no sul do Líbano. Laura? Eu queria fazer uma pergunta para você, como analista dessa região, porque, é claro, Israel, desde que foi fundado, né, é um projeto ocidental ali dentro, projeto europeu, né, dentro do Oriente Médio, e um projeto de dominação. Acontece que agora Israel não está mais mirando apenas ali naquele território, mas está falando aberta, escancaradamente, né, da grande Israel. Isso, quando eu fui para Israel há 10 anos atrás, os caras já falavam, os militares israelenses já mencionavam o propósito de conquistar e retomar aquilo que eles chamam de grande Israel. Agora, precisa combinar com os países árabes ali da região, né? Quer dizer, eu queria te perguntar, porque não é só o Líbano que fica na alça de mira de Israel. É todo um monte de gente, é o Iraque, é a Síria, enfim, é o Egito, é um monte de gente que começa a ficar, bom, e aí, como é que eu vou ficar? Porque tudo bem, são monarquias corruptas, boa parte delas e tal, mas tem os seus interesses, assim, financeiros mesmo, né? Como é que você vê essa possibilidade de o Irã, ou de essa luta contra a expansão israelense na região, acabar envolvendo também outros países árabes, outros países muçulmanos, outros países que vão acabar sendo impactados por essa aspiração imperialista, né, de Israel na região? Como eu falei, a guerra ela tende a se ampliar. Ela não parece que vai terminar nos próximos dias, né? Esperamos que sim, tomara que eu esteja errado. Nesse ponto eu não faço questão de estar certo, mas eu não vejo que ela vai terminar e a possibilidade de outros países se envolverem é muito forte. Como eu falei, o Iraque, a Síria, o Iêmen, a própria Turquia, até os países do Golfo, eles estão adotando uma retórica mais agressiva em relação ao Irã. O que eles queriam do Irã? Que o Irã fosse agredido e não retalhasse as bases norte-americanas? Então, se eles não querem isso, então por que deixar os Estados Unidos usar os seus territórios para atacar o Irã? Inclusive, como foi citado logo no início do programa, o Trump está enviando tropas para ocupar uma ilha onde está 90% do petróleo que o Irã exporta para o mundo, que é a ilha de Kharj. Então, da onde é que vai vir os soldados? Onde que eles vão se posicionar? Vão se posicionar no Bahrein, que é uma ilhota que fica de frente para o Irã, que não tem nem 1 milhão de pessoas como habitantes, não tem nem 1 milhão de habitantes lá no Bahrein, ou seja, é um país muito pequenininho que não tem condição de enfrentar o Irã, mas está deixando os Estados Unidos usar seu território para atacar o Irã. E o outro país que vai ser usado para invadir essa ilha é o Emirados Árabes Unidos, que é outro país cujo governo é vendido para os Estados Unidos e não sabe dizer não. Então, essa tentativa do Trump de ocupar essa ilha, o Trump vai precisar usar o território desses dois países. Fora que ele está usando as bases no Kuwait, no Catar e na Arábia Saudita. Então, a tendência é o Irã realmente retalhar forte, já avisou. O Irã já avisou que vai retalhar. Então, se esses marines que estão vindo dos Estados Unidos, esses 2.200, que vão se juntar a outros 5.000 que já estão na região, forem invadir a ilha de Kharj, que é uma ilha onde está o coração petrolífero do Irã, o Irã vai responder destruindo esses países, e aí ele não vai atacar só os norte-americanos, vai atacar toda a infraestrutura desses países.
Então, esse é um ponto que o Irã já avisou. Em relação à questão, Laura, que você falou do expansionismo de Israel, que você esteve lá, não é só de 10 anos, é de 30 anos. Eles nunca esconderam seu caráter expansionista. Israel foi criado pelo Ocidente. Essa Israel não tem nada a ver com a Israel bíblica, religiosa. Alguns falam, foi prometida por Deus. Que Deus é esse que prometeu que ninguém sabe? Então, assim, isso tudo são falácias religiosas que fanáticos usam para justificar o roubo de terras. Quem criou Israel foi o Ocidente, a França e o Reino Unido, e hoje é protegida pelos Estados Unidos e por outros países europeus. E essas ditaduras árabes do Golfo, elas também protegem Israel. Você vê que elas não fizeram nada para proteger o povo palestino do genocídio, nem a Arábia Saudita, nem os Emirados, nenhum deles fizeram nada para impedir o genocídio em Gaza. Então, todos eles estão coniventes com esse projeto. Quem vai derrubar esse projeto da Grande Israel vai ser os povos árabes, não os governos árabes. Vai ser a resistência dos povos árabes, a resistência do povo libanês, do povo sírio, do povo palestino, do povo iraquiano, do povo iemenita. Lembrando que a Síria hoje tem um governo pró-Estados Unidos, de um cara que é membro da Al-Qaeda, né? O antigo inimigo do Ocidente e hoje é aliado do Ocidente. No entanto, a Síria, o povo sírio, não está de acordo com esse governo e eu acredito que muitos deles também vão se movimentar contra o governo de Jolani, do Ahmad al-Shara, cujo nome de guerra é Jolani. Então, assim, a Síria vai entrar, o governo com os Estados Unidos, mas o povo vai se rebelar e vai entrar junto com as demais resistências dos povos árabes. Sim, perfeito. Deixa eu trazer mais uma informação para a nossa conversa. Olha só, a gente sabe que guerra se faz aí com bombas, tropas, munição, mas também com propaganda e construção de narrativa. Os Estados Unidos usaram Hollywood para isso, por exemplo. Nessa guerra atual e em tempos atuais, o Irã tem divulgado diversos vídeos nas redes sociais produzidos com a ajuda da inteligência artificial. De Lego a memes, tem de tudo nessa disputa, viu? A mídia estatal iraniana divulgou nesta quarta um vídeo em que reúne atrocidades recentes e as associa aos Estados Unidos. No fim, aparece Baal, uma figura demonizada pelo cristianismo, no lugar da Estátua da Liberdade. Vamos dar uma olhada nessa peça recente. É isso, é o uso da inteligência artificial e, nesse caso, relacionando de fato várias atrocidades, como eu já comentei, recentes, e que trazem grande indignação para todos nós, e unindo isso numa vingança final, que seria aí essa atuação do Irã. O Irã tem usado, inclusive, a gente precisa ressaltar isso, de modo bastante inteligente, de modo bastante contundente, a inteligência artificial nessa guerra de narrativas. Queria ouvi-los. Laura, Edu, professor. Começo? Pode ser. Tem sido uma marca desta, dá para dizer, da guerra. Sim. Talvez esse o mais contundente, os outros mais bem-humorados, sendo também divulgados não só pelo, vou dizer, o poder central do Irã, mas também pelas embaixadas, pelos consulados em boa parte do mundo. Você falou um pouco mais cedo da Hollywood dos Estados Unidos, entre aspas, Hollywood que temos hoje sendo utilizado pelo lado iraniano. E a diferença é que Hollywood levou muitos anos para construir o American Way of Life como um padrão ocidental, ou pelo menos um desejo ocidental de consumo. Sendo que aqui o objetivo não é esse. O objetivo
é levar ao mundo e falar internamente sobre as possibilidades de resistência, sobre continuar a resistência, né? E é a primeira vez que eu vejo, pelo menos, algo nesse sentido indo para os Estados Unidos, né? Não acredito que isso seja uma operação né? possível, mesmo que seja internamente, como foi o 11 de setembro, por exemplo. Acredito que hoje em dia é muito mais difícil. Mas é um recado tanto para fora quanto para dentro, o povo iraniano e aqueles que querem ou estão sendo impactados pelas atrocidades. Então, nos Estados Unidos, não só lá, como a gente está vendo em vários outros lugares. Laura? Bom, uma guerra também se ganha com símbolos, né? Também se ganha com propaganda. Uma guerra é uma disputa dos corações e mentes das pessoas, né? Como dizia o general MacArthur. É preciso ganhar os corações e mentes. E essa peça, ela é mobilizadora, né? Porque junta a história de vários povos que foram oprimidos e que seguem sendo oprimidos pelo Império Americano. Porque o Império Americano já foi definido como o império mais destrutivo da história da humanidade, né? A capacidade dele de infligir o terror e sem dar nada em troca, né? Quer dizer, agora, perceba o cuidado que eles tiveram, né? Eles atacam o símbolo, a Estátua da Liberdade, transformada numa figura demoníaca, mostram a ilha do Epstein e a criança também abandonada na ilha do Epstein, sendo violentada, sendo submetida a toda a série de abusos. Então, eu acho que é uma guerra para lembrar que essa não é uma guerra do Irã, é uma propaganda de guerra para mostrar que isso como disse o Anwar, é uma guerra dos povos oprimidos, né? É uma guerra dos povos oprimidos pelos Estados Unidos em busca da sua liberdade, então, e da sua soberania e da sua dignidade. Então, eu acho uma peça muito sensível, assim, Sim. muito, enfim, muito comovente mesmo, comovente. E eu acho que isso aí certamente cala fundo em setores que podem até falar, bom, essa guerra é muito longe, é longe mesmo. Ela é longe, mas o tipo de maldade, o tipo de crueldade, o tipo de cobiça, é isso, é o que acabou com os indígenas nos Estados Unidos, é o que destruiu o Vietnã, é o que, enfim, é o que está... isso, é contra esse império do mal que o Irã hoje se levanta. Então, eu acho bem importante e impressionante também. Outro dia eu ouvi alguém falando assim, as guerras têm o nome do país atacado, porque se fosse o contrário, todas as guerras seriam dos Estados Unidos, né? É a guerra dos Estados Unidos, é a guerra dos Estados Unidos, serão todas dos Estados Unidos. Anwar, quero te ouvir também. Eu vou começar o comentário pegando essa parte final, né, da Laura, e lembrar assim que essa guerra é de todos os povos nativos do Oriente Médio. E também dizer que essa guerra é de todos os povos livres do mundo. Então, aqueles que estão dizendo que essa guerra está longe, eles estão super equivocados. E vou explicar por quê. Primeiro, o que aconteceu na faixa de Gaza, o genocídio que aconteceu lá foi um experimento genocídio que vai ser um experimento genocida que vai ser replicado em vários locais do mundo, inclusive nas Américas. Os Estados Unidos já possui 11 bases militares ao redor do Brasil. E foi assim que eles começaram no Oriente Médio, implantando bases militares ao redor do Irã, bases militares ao redor da Síria, do Líbano, até da Rússia, que não faz parte do Oriente Médio, mas a Rússia também está cercada por várias bases militares norte-americanas. Então, o Brasil já começa a ser cercado por bases militares dos Estados Unidos com a ajuda dos países vizinhos ao Brasil, como a Argentina, como o Paraguai, né? Até mesmo a Venezuela, que tinha um governo hostil aos Estados Unidos, agora tem o seu petróleo dominado pelos Estados Unidos depois do sequestro do presidente Maduro. Então, aqueles que estão dizendo que o que está acontecendo no Oriente Médio é algo distante, desculpem, mas vocês estão equivocados.
toda essa guerra ela tem impacto em todo o mundo. O que eles estão fazendo lá hoje, depois podem aplicar aqui na nossa região. Em relação à propaganda, ou então, vamos dizer assim, a guerra para conquistar corações, elas sempre fizeram parte de todas as guerras, né? Os lados envolvidos procuram conquistar mentes e corações, procuram conquistar a opinião pública, e eu tenho visto que o Irã ele tem se saído melhor nesse ponto do que os Estados Unidos, né? Mesmo porque muitas pessoas conhecem quem é Donald Trump, um cara que está envolvido num dos piores escândalos de pedofilia da história do mundo, que é o caso Epstein. E esse vídeo que o Irã divulgou ontem, né, eu já tinha visto, e várias páginas publicaram, vários grupos divulgaram, ele é muito forte, a mensagem dele é muito forte. Então, ele mostra vários povos que foram vítimas das agressões dos Estados Unidos, mostram as meninas das escolas de Minab que foram assassinadas pelos Estados Unidos nessa atual guerra, mostra as meninas vítimas da pedofilia de Trump e de Jeffrey Epstein, mostra os povos indígenas da América que foram dizimados pelos Estados Unidos, os vietnamitas. Então, é um vídeo que mostra que todos os povos que foram vítimas das agressões dos Estados Unidos, do terrorismo mesmo dos Estados Unidos, essa guerra é uma oportunidade para esses povos se vingarem com a destruição do mal, que é representado pela figura de Baal, que era uma divindade adorada pelos povos do passado, e que povos pagãos do passado, e que hoje é tido assim como um símbolo de uma divindade satânica nas crenças monoteístas. Então, é um vídeo muito forte, e como você lembrou também, tem a questão da mídia ocidental, ela tem sido cúmplice nesse genocídio, nessas agressões aos povos do Oriente Médio. Infelizmente, a mídia hegemônica do Brasil tem sido parceira nessas agressões. Infelizmente, o Brasil é um país que tem uma comunidade árabe muito grande, e essa comunidade ela não veio da Arábia Saudita, não veio do norte da África, essa comunidade veio justamente do Líbano, da Síria, da Palestina, ou seja, os países que estão sendo agredidos nesse momento estão sendo ameaçados de ter suas terras roubadas por Israel e pelos Estados Unidos. Então, o governo brasileiro, a mídia brasileira, o povo brasileiro deveriam se solidarizar com esses povos que tanto ajudaram na construção do Brasil, de norte a sul, aqui no Amazonas. A contribuição da comunidade árabe é enorme, em São Paulo, no Rio Grande do Sul, no Paraná, no Mato Grosso, no Pará. Então, a comunidade árabe do Brasil está sofrendo muito com essas guerras, tanto a colônia libanesa, como a colônia síria, como a colônia palestina. E a mídia, com quem que ela se posiciona? Com os Estados Unidos. Anwar, e com Israel. Aliás, a Embaixada do Irã em Brasília buscou direito de resposta em relação àquele editorial publicado pelo jornal Estado de São Paulo com o título Ninguém editorial. Chora pelo Irã. E esse direito de resposta foi negado, né? Pois é. Eu também sou jornalista, né? Eu tenho 23 anos de profissão, sou premiado, graças a Deus, tenho experiência de cobertura internacional e, evidentemente, local, aqui no estado do Amazonas, mas também tenho uma experiência, eu tenho uma carreira internacional, eu já dei entrevista para vários veículos de comunicação da Rússia, do Irã, dos Estados Unidos, do Líbano, eu já estive em vários países do Oriente Médio, conheço muito essas regiões que estão sendo atacadas. Então, é muito triste assim, o comportamento. Eu não vou dizer nem triste, não, é criminoso. É criminoso o comportamento da mídia hegemônica do Brasil, tanto a Rede Globo, como o Estadão, a Folha, a Record, até a Band, que estava tendo um discurso moderado, infelizmente está tendo um discurso agressivo com os povos árabes, passando pano para os crimes de Israel, que os judeus sionistas ficam cometendo contra os povos árabes na Palestina, no Líbano e na Síria. Isso é revoltante.
e agora os crimes que estão cometendo contra o povo do Irã, né? O Estadão fez um editorial no dia 28 de fevereiro, criminoso, dizendo: ninguém vai chorar por Irã. Vamos chorar sim pelas crianças do Irã, vamos chorar sim pelo patrimônio cultural que os Estados Unidos e Israel destruíram no Irã. Já são mais de 50 pontos turísticos e culturais destruídos nessa atual guerra. Como é que a gente não vai chorar, Estadão? Claro que nós vamos chorar. Nenhuma guerra é para ser aplaudida, não. Toda guerra é para ser chorada. É o fracasso da humanidade. Essas guerras todas, esse genocídio todo, é o fracasso das leis internacionais, é o fracasso da ONU, que foi uma conquista dos povos. E aí o Estadão vem num editorial publicado no dia 28 de fevereiro, ridículo, um editorial criminoso, e vem dizer que não vamos chorar. Claro que vamos chorar. Vamos chorar por todos os povos que estão sofrendo. Que desumano são essas pessoas que estão passando pano para o genocídio na Palestina, no Líbano, na Síria, no Irã, são desumanas. E é lamentável que o Estadão, eu também soube por fontes que o Estadão, a Embaixada do Irã fez um direito de resposta e eles negaram, violando algo básico no jornalismo, que é o direito ao contraditório. Pelo amor de Deus, isso não é jornalismo, Estadão, que vocês estão fazendo. Vocês estão fazendo propaganda de guerra. Que diabo que vocês são, rapaz? Isso não é jornalismo nem aqui, nem em canto nenhum. Então, que moral vocês têm para criticar Irã, ou China, ou Coreia do Norte, ou Venezuela? Se vocês estão fazendo pior, Estadão. Vocês estão fazendo pior, Rede Globo, que já ganhou até o apelido de Rede Esgoto de TV, a Rede Globo. De tanto fake news que eles propagam, não só em relação à guerra, como ao Brasil também, à política nacional brasileira. Fizeram recentemente um PowerPoint tentando incriminar o presidente Lula em relação ao caso Master. Depois vieram a público pedir desculpa de forma vergonhosa. Isso não é jornalismo. Então, o Estadão, ao negar o direito do Irã, lembrando que o direito de resposta foi pedido pela embaixada do Irã, ou seja, de um representante legal. Não foi pedida por um cidadão qualquer, foi a embaixada que representa o país pediu. E os caras negaram. Pelo amor de Deus, ao fazer isso, o Estadão se coloca do lado da guerra, escolheu lá. Então, desculpa, mas para mim, então, eles são um alvo legítimo, tão igual quanto a Israel. A partir do momento que se colocam... Né? Eu espero que não aconteça nada, mas espero que o Estadão volte à razoabilidade, né? Sejam racionais e, pelo amor de Deus, deu a voz ao Irã. Assim como a Rede Globo deveria também abrir voz não só para o Irã, como dar voz ao povo palestino, porque desde que começou o genocídio na faixa de Gaza, até hoje, eles não trouxeram as lideranças palestinas no Brasil, como a FEPAL, por exemplo, para falar na Rede Globo. Mas, ao mesmo tempo, eles trazem todo tipo de criminoso israelense, militares israelenses que participam de matanças para dar entrevista. Isso não é jornalismo, isso é crime. Anwar, agradeço demais sua participação aqui com a gente. Aliás, o trabalho do Anwar é no portal Panorama Real. Quem quiser acessar, panoramareal.com.br, está aí na tela para vocês. Muito obrigada, Anwar. Um grande abraço para você. Até uma próxima. Eu que agradeço e me coloco à disposição. A hora que vocês quiserem, muito obrigado mesmo por dar voz aos povos oprimidos do mundo. Estamos sofrendo muito, temos parentes já mortos nessa guerra, e é muito triste e preocupante o que está acontecendo, e que, se Deus quiser, logo a paz possa imperar, não só no Oriente Médio, mas no Brasil, na América Latina, em todo o mundo. É isso que a gente quer. Nós somos um povo da paz, somos um povo que ajudamos a construir o Brasil, somos um povo que ajudamos a construir os Estados Unidos também. Os impostos do povo árabe não merecem ir para assassinar o povo árabe nos Estados Unidos. Muito obrigado e fico à disposição quando vocês precisarem. Obrigada. Um abraço. Obrigada, Anwar. Um abraço, bom trabalho por aí. Até. Vamos seguir agora? Vou rodar a pauta aqui, a gente entra em cenário nacional. Depois de batizar o novo caça supersônico da Embraer nesta quarta-feira, o presidente Lula fez um giro no interior paulista. Em Araraquara, Lula esteve na CRRC, a fábrica de trens para o metrô, onde o governo federal investe 7 bilhões.
Mesmo com todo o investimento no estado, o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, não apareceu. Lula aproveitou para mandar um recado. Eu lamento profundamente que o governador não esteja aqui. Lamento. Ele poderia falar o que ele quisesse. Poderia falar o que ele quisesse. Agradecer ou não agradecer. Mas estivesse aqui. Porque é um investimento de quase 7 bilhões para São Paulo. Não é pouca coisa, não. É um investimento de 7 bilhões para gerar emprego, para trazer tecnologia, para trazer modernidade, inclusive para atender os trem que vai ser feito em São Paulo. Então eu estou aqui para dizer para vocês, esperem, porque este ano é o ano que a verdade vai ter que derrotar a mentira nesse país. Essa é a disputa deste ano. Não é Corinthians e Palmeiras, não é São Paulo e Santos, não é China e Estados Unidos. Esse ano a disputa aqui é entre a verdade e a mentira. Quem fez e quem não fez. Boa fala de Lula. Deixa eu chamar Miguel Stedley, do Instituto Tricontinental, sempre às quintas aqui com a gente, para entrar nessa conversa. Bom dia, Miguel. Tudo bem por aí? Bom dia, Thalita, Eduardo, Laura, tudo bem? É isso, né, Miguel? É a eleição que está posta. Essa fala de Lula dá o tom. É verdade contra mentira. Sabe o que hoje na redação a gente falava sobre Donald Trump e como de fato ele fez o cercadinho dele, né? Quando fala esse monte de baboseira e abobrinha, né? Diferentemente de Jair Bolsonaro, ele é o presidente dos Estados Unidos. Enfim, é difícil ignorar. Como fazíamos em algum momento, fizemos em algum momento aqui no Aquela Brasil. maldita live da quinta-feira. Exato, passamos a ignorar. Né? Porque senão era dar voz a um tresloucado. Já com o Trump é mais difícil. Mas é isso, esses termos, né, que Lula traz, de fato que está em jogo, é verdade contra mentira. Queria te ouvir um pouquinho sobre esse cenário eleitoral que se desenha, Miguel. Olha, nós temos uma semana muito propícia para isso, porque nós temos uma conjunção de fatores aí do calendário eleitoral. Por um lado, semana que vem a gente tem o fim do prazo para as trocas de legendas e, ao mesmo tempo, a gente tem o prazo para descompatibilização de quem ocupa cargos nos executivos estaduais ou no executivo federal para disputarem as eleições, né? E a gente tem, nessa última semana que nós estamos vivendo, antes do final do prazo, já movimentações que, na verdade, inauguram esse processo, agora se torna a nossa pauta constante, ainda que a gente esteja em março, chegando em abril, mas está pautada, digamos, mais abertamente, né? Porque a gente teve mudanças muito importantes, né? Vou começar pelo campo governista, pelo campo do presidente Lula. Vejam, na semana que vem, na segunda-feira, a gente vai ter a primeira reunião ministerial. Por que é uma reunião importante? Porque já é a reunião sem 20 quadros no ministério, né? Então, eu acho que é uma reunião para a gente ficar muito atentos, para ver qual é o tom que o governo vai dar, porque, inclusive, a gente vem numa reunião tanto após a saída de alguns ministros importantes, porque vão se envolver na campanha, como o Sidônio e o Camilo, outros ministros importantes como o Haddad, que a gente discutiu na semana passada, que serão candidatos, né? Ou Rui Costa, Gleisi Hoffmann, etc. Então, houve uma opção do governo de praticamente promover os secretários, né? Então, não é um ministério muito mais executivo, muito menos político. O que é bom do ponto de vista da gestão do Estado, mas para a batalha política que a gente tem, pode ter maiores dificuldades, né? E aí perde essa figura do Sidônio, que tinha sido importante do ano passado para cá, para ajudar a realinhar, enfim, né? Então essa é a primeira mudança. Do ponto de vista da estratégia governista, tem poucos efeitos da mudança de legenda. Tem a Simone Tebet indo para o PSB, uma possibilidade da Marina Silva retornar para o PT, né? Mas a grande surpresa que a gente pode ter de hoje até segunda-feira é que o Rodrigo Pacheco talvez não vá para a União Brasil como estava construído e vá para o PSB. Essa é a grande. É o que mexe mais, digamos, com a base governista para fechar o palanque que falta para o Lula na região sudeste, que é Minas Gerais, né? Já vai com o Eduardo Paes no Rio, Haddad em São Paulo, etc. Faltaria essa composição. Bom, do ponto de vista do outro campo, o que essa semana nos ensinou
é que, de fato, como a gente sempre diz, não existe centrão, não existe centro, existe o direitão, né? E a gente viu isso de várias formas. É, eu me lembro quando o TVT News estreou, quando a gente começou as nossas dobradinhas aqui, um dos fatos que a gente tratou foi a junção do União Brasil e do PP, né? O Arenão, como Eduardo apelidou, né? Pois vejam, nessa mudança de legendas agora, a União Brasil perdeu 3 deputados, né? E o PL, que na verdade poderia, né, se a gente fosse medir por tudo que aconteceu ao bolsonarismo no último período, o PL se transformou no maior partido dos últimos 25 anos. Eles já estão em 105 deputados e o Sóstenes, que é o líder do partido na Câmara, estima que eles possam chegar até o final de abril, até o prazo final em abril, em 110, 112 deputados, né? Então, na prática, mais a desistência do Ratinho que a gente assistiu, o Eduardo Leite aqui no Rio Grande do Sul, que deve permanecer para cumprir o seu mandato, então não concorreria nem para o Senado, nem abriria vaga para o candidato dele, o vice, assumir o governo do estado e ter mais visibilidade, mexe muito com a disputa local aqui no Rio Grande do Sul, mas prova para a gente que, por um lado, enquanto força eleitoral, esse centro não existe, essa direita que usa guardanapo e talheres, etc., não existe. Agora, qual é o grande risco? Né? E aí a gente viu a força da extrema-direita, porque quem é que deve ser o candidato do PSD é Ronaldo Caiado, que não tem nada de moderado, né? Enfim, ajuda, inclusive, a candidatura do Lula no sentido de disputar votos com Flávio do setor mais raivoso e do setor do agronegócio, mais legítimo para isso, né? Mas, ao mesmo tempo, esse setor que se intitula de centro, que não tem força para ter uma candidatura própria, é quem vai novamente definir a eleição, né? Ele vai se inclinar ou por uma candidatura Flávio ou por uma candidatura Lula, né? E neste momento, pelo menos pela Atlas Intel que a gente viu essa semana, uma inclinação à direita, que é muito complicado, né? Então, esse discurso do presidente, ele é, de certa forma, mais direcionado à eleição paulista, vai dando um empurrãozinho ao Haddad, etc., né? Mas os desafios que ele tem no contexto nacional eleitoral são muito mais difíceis e muito piores, eu diria. Não se limita ao tema das verdades e das mentiras, que é um tema central e é da natureza do bolsonarismo mentir, mas tem tudo a ver com o que vocês estavam discutindo antes aqui, porque nós vamos ter uma grande interferência ou influência do governo Trump nessas eleições, né? Então, talvez será a eleição mais difícil que o Lula já disputou em toda a sua carreira, mais talvez do que até 1989 ou a de 2022. Sabe que eu fico em dúvida em relação a essa fala de Lula ser um empurrãozinho para Haddad ou além disso? Porque Tarcísio tem até semana que vem para fazer para continuar enquanto governador e concorrer de fato à reeleição ou realmente sair do cargo para concorrer à presidência. E ele não tem falado sobre isso. Então, não sei até que ponto, de fato, essa mensagem de Lula é para o candidato a governo do estado ou para o candidato a presidente, viu? Também falando em dúvida, só para o importante tratador das emas do Palácio da Alvorada, me mandou uma mensagem aqui, está nos assistindo, e diz que a saída do Sidônio ainda não está 100% certa, porque eles estão com receio de deixar o palácio muito desassistido. Daí iria direto do Sidônio para a campanha, mas que isso também saberemos apenas na semana que vem. Informações diretas. Isso da boca da Ema. Laura. Eu concordo totalmente com o Miguel. Eu acho que nós estamos... não tem centrão, né? Tem o Arenão, tem o centrão. Aliás, nunca existiu, né? Vamos falar a real. Embora se quisesse fingir que existia, porque você tinha que pegar, põe o Crivella no governo. Vamos falar a real, né? Quer dizer, o Crivella de fato foi ministro da pesca. O homem nunca pegou numa vara de pescar. Mas, enfim, então o governo ainda tentou compor, então, com setores evangélicos, setores conservadores e tal. Mas a verdade é que eu acho que nesse sentido, eu acho que o Brasil amadureceu
politicamente. E o Lula parece que não está disposto muito a pegar e ficar fazendo homenagens ao Centrão. O Lula está indo pro pau. O que eu acho bom, porque eu acho que precisa esclarecer. Ele ontem pegar e cobrar o Tarcísio não ir a um evento, a vários eventos em São Paulo, a gente chegou a discutir isso aqui ontem. Não foi a vários eventos importantíssimos, né? Quer dizer, não foi a estreia do Gripen, do nosso primeiro caça supersônico fabricado no Brasil. Eu vi a propaganda, vocês viram o vídeo do Lula voando do lado do Gripen, do lado do caça, assim, acompanhando, uma coisa incrível. Quer dizer, nós temos essas possibilidades de pegar e mostrar. Nós fazemos, o governo está fazendo, o governo está atraindo investimentos por 5 bilhões para uma fábrica de trens, né? O cara reativando a indústria naval, é 5, né? 7, desculpa. 7 bilhões, está reativando a indústria naval, tem um monte de coisas que estão sendo feitas. E o que eles fizeram? O que eles estão fazendo? O Flávio está fazendo dancinha. E o Tarcísio está escondido no Palácio dos Bandeirantes para não pegar e trombar com as obras que o Lula está realizando. Então, eu vejo muita gente falando, o Lula está acirrando a polarização. Eu acho que sim, eu acho que o Lula está mesmo falando, olha, nós fazemos, nós defendemos o país, nós estamos do lado do povo, eles são contra o povo. E eu acho que é importante deixar claro isso, entendeu? Eu acho que o Lula não está fazendo isso hoje, desconsiderando o que aconteceu. Sim. Só que as pessoas passaram por uma experiência terrível, que foram os anos Bolsonaro. As pessoas, embora eu acho que a gente precise lembrar sempre, foram 700 mil mortos, as pessoas comendo na fila do osso, né? Quer dizer, as pessoas passando fome, o salário, os benefícios dos aposentados indo para o ralo. Quer dizer, eu acho que tem uma memória coletiva que o Lula está se esforçando por trazer de volta e mostrando quem é que de fato está do lado do povo. Então eu acho que é uma manobra que o Lula está fazendo, muito consciente, porque eu sei que as emas do Palácio da Alvorada já me contaram que tem várias pessoas fazendo pressão sobre o Lula, falando, Lula, vai devagar, a polarização não nos interessa, vai embora, Lula, vai com calma e tal, precisa atrair o Centrão e tal. O Lula está desconhecendo esses conselhos, porque eu acho que são maus conselhos, porque eu acho que se uma vez lembrado e uma vez ressentindo aquilo que nós sofremos durante o período Bolsonaro, eu não tenho dúvida nenhuma. Essa é o maior chamado à mobilização da base, dos progressistas, dos petistas, dos partidos da base aliada mesmo. Então eu acho que o Lula está fazendo uma escolha muito certa, sabendo dos riscos que corre, porque há riscos, a gente sabe que a gente tem o país está polarizado. Nós vamos ter que disputar e o Lula está indo para a luta. Eu acho que é muito legal isso e eu acho que a gente tem que se inspirar. Eu tenho visto participar de vários grupos, eu participo de vários grupos de WhatsApp de apoiadores do presidente Lula e eu vejo muita gente, ai meu Deus, a pesquisa está ruim e tal, não sei o quê, precisamos. Enfim, muita gente deprimida. Eu acho que o Lula é uma fonte de vitalidade para pegar e mostrar, olha o que nós temos, olha o que nós fazemos e olha o que nós podemos ainda conquistar num futuro governo, num novo governo. Eu estou gostando desse Lula. É o Lula bíblico, é o Lula do Velho Testamento. Velho Testamento, é o Lula abrindo os mares, é o Lula que nós precisamos mesmo. Eu queria ver o que o Miguel acha, se é em tempos de emendas parlamentares obrigatórias e bilionárias, num patamar que nunca aconteceu em nenhum lugar do mundo, quanto é que é necessário esse afago ao centrão? O que você acha, Miguel? Porque a gente tem dois momentos na política, né? O primeiro momento é de construir palanque e o segundo é de governar. Contrapondo um ao outro, é tão necessário assim afagar o centrão? Olha, Eduardo, só pegando uma carona no seu comentário sobre as emendas, me ocorreu um pensamento triste enquanto estava ouvindo
a reportagem, 7 bilhões que o governo está investindo nessa fábrica de trens, é o que o STF diz que nós vamos economizar com o fim dos penduricalhos, né? Quer dizer, imagina se a gente Para. tivesse uma política de justiça social e fiscal mais avançada, né? O quanto que nós podíamos estar destinando para a produção, para incentivo. Mas a sua pergunta, ela é muito inteligente, porque de fato, e ela já traz a resposta, né? Uma coisa é no processo de governo, quando você tem uma minoria na Câmara e no Senado, e que você precisa fazer essas composições, e aí precisa lidar com esse chamado centrão, né? Esse direitão. Tanto que quando a gente olha a lista das atividades do presidente, a agenda do presidente Lula nesses 4 anos, a gente percebe o seguinte, que o Arthur Lira, que foi presidente da Câmara no início do mandato, foi mais recebido que alguns ministros, porque precisa desse constante... Nós estamos praticamente vivendo um semipresidencialismo, um semiparlamentarismo por causa dessas emendas, né? E aí o governo fica bastante limitado por conta disso. Por outro lado, o outro cenário é o cenário eleitoral que aí inverte, porque aí são os deputados quem precisam do voto do presidente, do chamador de voto, da campanha majoritária. E aí eu concordo totalmente com o que a Laura colocava, quer dizer, eleição é um momento de polarização, não é de meio termo, né? Então, nesse caso, eleição é disputa de projeto, é você ir colocar o diferencial, aí o centrão é quem tem que se dobrar as pautas do 6x1, da tarifa zero, da justiça social, da taxação dos super ricos. E aí a capacidade do governo tem que ser, e do candidato Lula, de pautar a esquerda, né, e ir levando o conjunto da sociedade. Eu acho que só tem uma observação que eu queria fazer, Laura, sobre o seu comentário, que eu concordo ele totalmente. Eu acho que a gente só tem um problema no contexto eleitoral, que é o seguinte: o eleitor das eleições majoritárias, das eleições presidenciais, governo, etc., ele não é tanto um eleitor que olha o espelho retrovisor. Ele não faz tanto esse... É um eleitor que quer olhar para frente, né? Então, nesse sentido, ele não está tão interessado em que o Lula fez em comparação ao Bolsonaro, né? Mas ele quer saber o que vem para o futuro, né? Essa é uma inversão que a gente tem em relação a 2022, em que a gente tinha, claro que fazia a comparação que foi o governo Lula e o que era o governo Bolsonaro, mas agora a gente tem uma inversão em que o Lula agora é o governo, né? E o Flávio é quem vai se valer dessa situação de oposição. E aí reforça mais o que nós estamos falando aqui, porque aí vem da capacidade do Lula de dizer o que é que ele pode fazer no próximo governo. E o que eu acho que vai favorecer muito a candidatura do Lula no próximo período é que o Flávio vai ter que começar a dizer o que ele vai fazer. E já se fala, por exemplo, reforma da Previdência, taxação, trazer de volta o Paulo Guedes, né? E isso favorece a polarização e a gente apresentar questões à esquerda que aí favorecem ao Lula do Antigo Testamento, né? E não o Lula mais conciliador. Não é esse o momento de fato. Concordo com o Eduardo e com a Laura nesse sentido, né? Eleição é para ir para porrada. Olha, notícia que chega nesse momento em relação a Carla Zambelli, viu? A Justiça da Itália aceitou a extradição de Zambelli ao Brasil. Expectativa é de que a ex-parlamentar retorne nas próximas semanas e fique presa na penitenciária feminina do Distrito Federal, conhecida como Colmeia. Tá aí, então, essa decisão da Justiça de agora. Zambelli volta para o Brasil nas próximas semanas. Disso eu vou para Destaque TVT News, viu? Nosso site traz matéria sobre a PM do Rio de Janeiro, que afastou um policial flagrado agredindo 2 jovens dentro de uma escola estadual na zona sul do Rio. As imagens mostram os policiais dando socos e tapas nos estudantes. Quem traz os detalhes ao vivo para a gente é o repórter Jader Teófilo. Bom dia, Jader. Exatamente, Thalita. Bom dia para você, bom dia a todos que nos acompanham. O policial Ricardo Teles Noronha Júnior foi afastado do serviço das ruas e o comando da corporação já determinou que a Corregedoria Geral instaure um procedimento para apurar a conduta desse agente. Esse militar ele foi gravado, como você disse, agredindo 2 estudantes, bem aqui onde eu estou, na Escola Estadual Cenoura Bravanel, muito conhecida também como Amaro Cavalcante, que era o antigo nome.
aqui no Largo do Machado, zona sul do Rio. Bom, como vocês podem ver aí no vídeo, esse caso aconteceu durante um protesto aqui na escola, em que os estudantes passavam um abaixo-assinado contra um professor que teria assediado alunas sexualmente e moralmente. E para prestar apoio a esses alunos, foram acionados alguns representantes da Associação Municipal dos Estudantes do Rio de Janeiro, Marisol Lopes, presidente da AMES, e Theo Oliveira, que foram os dois estudantes agredidos, registrados aí no vídeo. Bom, esses estudantes estavam no colégio prestando apoio e foram acionados por esses alunos, mas a direção da escola teria tentado impedir a entrada dos representantes dos movimentos estudantis, foi quando acionou o serviço de segurança presente e terminou em confusão. Eu estou aqui com Marisol Lopes, que é presidente da AMES, que vai contar um pouquinho mais para a gente sobre como aconteceu essa agressão. Bom dia, Marisol. A agressão, né, ela é um reflexo, né, do que o Estado hoje faz com quem luta, né? Então, nós da AMES Rio, nossa luta é contra o assédio escolar. Fomos à escola porque sabemos que este governo, que acabou de sair, inclusive, o governador, né, porque, né, está sendo cassado, e esse governo representado ali na Secretaria de Educação não protocola, não encaminha nenhum tipo de acolhimento, né, e nenhuma proposta para poder acolher esses estudantes que são vítimas desse tipo de violência, que além de assim, de se horrorizar, é um projeto, né, de não fazer nada, porque quanto mais medo os estudantes tiverem, menos eles se manifestam, quanto menos eles se manifestam, melhor fica a reputação desses que estão aí governando para os ricos e não para os trabalhadores. Então a nossa luta da AMES é contra o assédio, a violência ela foi de maneira arbitrária, não houve diálogo da polícia, inclusive estávamos com uma lista da Secretaria de Educação, que tinha os nomes de mim, do Theo, autorizados a entrar na escola, não houve nenhuma tentativa de diálogo e o policial, que inclusive deveria ter vergonha de usar uma farda, né, porque nem isso merece, cometeu aí um ato criminoso realmente, assim, quem se deu mal no final de contas foram eles, né, porque foi afastado e inclusive o professor esteve aí na escola hoje e mal entrou, saiu, porque também foi afastado pela Secretaria de Educação. Esse afastamento do professor, que teria cometido esses casos de assédio contra várias alunas, ele foi denunciado por um outro colega, né, um outro professor. Esse afastamento aconteceu hoje, não é isso? Perfeito. O afastamento ele aconteceu ontem. Ele foi uma nota oficial que saiu no Diário Oficial da SEDUC. E sim, quem fez a denúncia foi um outro professor, mas a ideia, né, o boato, né, de que haveria isso, ele ocorre inclusive desde que eu fui estudante aqui da escola. Atualmente estudo na FATEC, né, curso eletrotécnica, mas fui estudante do Amaro Cavalcante entre 2022 e 2024. E sempre houve esse boato, sempre foi relatado os casos de violência moral mesmo que o professor cometia, além da sexual, para a direção. Não houve resposta, mas nós denunciamos que a principal culpada é a própria Secretaria de Educação, que inclusive não torna fácil para a direção esse processo e não faz nenhum esforço de ter uma maneira das estudantes estarem confortáveis para poderem relatar esse tipo de caso, que a gente sabe que envolve sentimentos e gatilhos que torna muito difícil. Então a gente, sim, foi um professor que denunciou esse caso agora, que estourou, né? Mas assim, é uma coisa antiga na escola e já aconteceu com outros professores, com outros alunos, não só aqui, mas em várias escolas do estado. Perfeito, Marisol, obrigado. Bom, Thalita, Marisol está aqui do lado de dentro da escola, porque daqui a pouquinho começa uma Assembleia Geral para estabelecer as diretrizes de uma manifestação que acontece hoje à tarde, tanto falando sobre o assédio, existem alguns cartazes colados na escola, denunciando o assédio moral, sexual desse professor, né? E contra também as condições, reivindicando melhores condições de ensino, melhores condições de trabalho para os professores. Então, é um ato unificado que acontece hoje à tarde aqui no Rio de Janeiro, na zona sul do Rio de Janeiro. Eu volto com você. Jader, bom, esse caso é todo absurdo, causa muita revolta. O Edu Castro tem um questionamento. Eu não sei se você já tem essa informação, Jader, mas tanto o menino quanto a menina, eles são menores de idade? Não são menores. Marisol tem 20 anos e Theo 18. Ok, não, mas enfim, são adolescentes. Um é adolescente e são alunos. Sim.
E uma coisa que eu achei muito interessante foi que ela falou com ele, quanto? Uns 3 minutos, e ela não falou da agressão. Ela está preocupada com a pauta que ela foi defender. Exato. Ou seja, a preocupação dela não foi com ela, foi com o que... Com um problema que é antigo. Exato. E que eles buscavam tentar resolver nessa ocasião quando foram violentados. Representantes reconhecidos pela secretaria. Não se Exato. trata de eu quero... Não é um vereadorzinho desses que vai... Eu vou fazer fiscalização. Não é não. Não é não. Então, assim, como você falou, é um absurdo tão completo que a gente não sabe nem por onde começar. É o polícia que bota a mão na câmera e depois vai lá e dá um tapa numa menina. Ainda que trans, ora, é uma menina e um outro menino de 18 anos. Sim. O que esse cara acha da vida? O que a polícia do Rio de Janeiro acha da vida? Sim. Enfim, o que ele estava fazendo lá dentro? Sim. Quem colocou ele para dentro? Eu imagino que tenha sido escola, né, Jada? Exatamente, a escola acionou esse serviço, né? E ele estava aqui, ele trabalhava nas ruas de Laranjeira, próximo ao Largo do Machado, e foi acionado para a escola. Agora, eu queria chamar a atenção só para a fala de Marisol, que destaca que esse caso de assédio vem acontecendo desde quando ela já estudava aqui. Então, é um caso já antigo, né? Como a Thalita disse, aliás, Eduardo disse, Marisol agora não falou sobre a agressão exatamente, mas sobre a pauta que veio defender aqui na escola, que é a pauta dos estudantes, porque é um caso já antigo que eu imagino que os estudantes já estão cansados de denunciar para a direção e nada ser feito, né, Thalita? Posso fazer uma pergunta? Diga, claro, Laura. Eu quero fazer uma pergunta. O que é que disse a escola? Porque isso aí é um escândalo tão desproporcional que, a meu ver, o policial errou rotundamente, não poderia ter feito o que fez. Agora, como que a escola chama a polícia para resolver uma questão que está sendo resolvida ali no diálogo, na conversa, na denúncia? O que a escola diz? Tem uma lei... É a falência do projeto pedagógico dessa escola, é uma tragédia. Tem uma lei no Rio de Janeiro, assinada pelo Brizola, que permite a entrada nas escolas de representantes estudantis para fazer coleta de assinaturas, esclarecimento de pontos. Além disso, foi contra a lei chamar a polícia. Não, tinha essa direção dessa escola, pelo amor de Deus. Eu, a rigor, eu acho pior do que a atitude do policial, porque o policial é o cara da violência mesmo. A gente não gosta. Já era de se esperar, mas né? o policial, ele vai para resolver na porrada, é assim que resolve. Agora, uma escola, diante de representantes discentes, representantes dos alunos, que vão lá para resolver um problema antiquíssimo, a escola pega e chama a polícia. Pô, essa direção dessa escola tem que ser posta na rua, entendeu? Porque não entende nada de educação. Fala aí, Jader, o que os caras falaram? Exato. De acordo com a escola, na verdade, esse serviço de segurança presente foi acionado por precaução caso essa manifestação tomasse outra proporção. Mas que na prática a gente sabe o que acontece, né? Inclusive eu vou aproveitar que Marisol está aqui, ainda perto de mim, porque do lado de fora as agressões continuaram, não é isso, Marisol? Perfeito. Após, inclusive, o encerramento do vídeo, né, que está circulando, o Theo foi derrubado no chão, né? Então o spray de pimenta foi tacado na gente. O Theo foi derrubado no chão, né? E agrediram ele no chão ainda. E ali na saída da escola, né, houve ali uma grande movimentação de estudantes que queriam saber o que estava acontecendo. E, assim, ocorreram muitas agressões verbais por parte do policial, xingando a gente. Inclusive, uma das policiais da segurança presente estava com o spray de pimenta sacado, apontado para a gente, fazendo ali uma ameaça, né, que queria que a gente mostrasse o telefone, que na verdade queriam apagar o vídeo. A sorte foi que a gente conseguiu mandar o vídeo antes de que pudesse até ser apagado do nosso telefone para toda a nossa rede de contatos. Então a gente está aí denunciando, assim, que a agressão não foi para prevenir nenhum ato, que inclusive não ia ser um ato, era um abaixo-assinado. Então inventaram essa justificativa para tentar tirar um pouco do absurdo que foi isso, né? De chamar a polícia porque incomoda quando um caso desses não fica abafado, se torna público, né? E a gente quer mesmo incomodar. Nós somos uma associação que quer incomodar quem tem que ser incomodado e acolher quem tem que ser acolhido.
Agora, ontem, quando vocês chegaram aqui, houve essa tentativa da direção da escola de impedir a entrada de vocês, foi por isso que chamaram, inclusive, a polícia. Hoje também aconteceu? Como foi a entrada? Porque eu sei que você não saiu do colégio justamente para que não tivesse esse problema de retornar, né? Perfeito. Ontem nós organizamos no final da noite uma reunião com os professores e uma reunião com o Grêmio Estudantil do colégio. E nós garantimos a nossa entrada a partir disso. Então, um professor aqui da escola, que é diretor do CEP também, do sindicato, veio à porta e o clima era completamente diferente, né? Então, conseguimos uma reunião com as partes, né? Para poder definir a passagem em sala na escola, enfim. E a partir dessa pressão que a gente fez, né, da repercussão na mídia, só piorou pro lado deles, né, da Secretaria de Educação, porque o que eles querem é impedir e agora acenderam uma fagulha que não vai apagar tão cedo. Então, o clima hoje foi totalmente diferente, assim, de querer conversar, de querer ouvir, e a gente quer continuar mobilizando, assim, acolhendo as denúncias de professores, de alunos, enfim, para poder tornar a escola um ambiente seguro e onde a gente tem a democracia, né, e tem a voz. Pessoal, obrigado. Bom, tá aí, fala Jader, de sim. pessoal, né? A importância, né, do papel da imprensa de denunciar, também de expor o que está acontecendo. Volto com você. Perfeito. Obrigada, muito obrigada pelas informações. Agradeço também ao estudante que conversou conosco aqui ao vivo. Muito bom. Trabalho por aí, Jader. Volto aqui para o estúdio, mas eu vou passar para o Miguel Stedley. Miguel, vou ter que cair com as nossas próximas pautas nacionais, mas queria te dar a palavra, assim, ou observações em relação a esse tema, ou em diante dessa conversa que a gente teve antes de tabuleiro aí político, xadrez eleitoral, a gente deve focar em algo para os próximos dias, Miguel. Olha, vamos ficar atentos no calendário, porque, como eu disse, a gente fecha antes da Páscoa esse prazo. Tem uma operação no Congresso de manter tudo muito lento, né? Então, o Hugo Mota acabou de acertar com os líderes de que semana que vem não tem sessão presencial, isso também já puxa o freio. E o mais interessante é que o Davi Alcolumbre está sentado em cima da possibilidade de chamar uma sessão do Congresso, né? Ou seja, Câmara e Senado juntos. Por quê? Ele precisa chamar essa sessão para analisar os vetos do presidente Lula ao PL da anistia, né? Só que se ele chamar essa sessão, automaticamente a CPMI do Master, que tem assinaturas, ela entra em vigor. Então, tem essas contradições, né, entre o Alcolumbre atuando ali para segurar a CPMI, mas também bloqueando um tema que é de importância, que seria um combustível aí para o bolsonarismo nessa fase que eles se encontram, né? Na semana passada a gente comentou dos prós para a campanha Bolsonaro dessa prisão domiciliar, dessa presença do Jair Bolsonaro em casa, etc. Agora, casando um pouco com o que a gente estava conversando do Tarcísio, também tem um certo temor dentro do bolsonarismo com essa presença dele em casa, inclusive de que isso acentue uma outra disputa que a gente tem coberto há muito tempo, da Michelle com os filhos. E que a Michelle talvez até pudesse convencê-lo aí a uma retirada de uma candidatura do Flávio, a voltar uma candidatura Tarcísio. Isso está mais improvável agora porque é muito improvável que o Jair Bolsonaro tenha alta em tempo de fazer essas construções e aí com a descompatibilidade do Tarcísio, ainda que, como você disse antes, tem o prazo, né? E por enquanto nós vamos ter uma certa tranquilidade em relação ao Banco Master, da parte do Daniel Vorcaro, porque a gente tem aí 3 semanas até provavelmente a apresentação da delação. Mas a gente já tem, além do João Mansur, né, dono da Reaga, que está negociando a delação, agora o Fabiano Zeta, o pastor lá da Lagoinha, sócio, também está entrando em processo de delação, também trocou, etc. Então a gente vai ter o Congresso e o STF, obviamente, meio dentro ainda dessa operação abafa, mas as investigações da Polícia Federal e agora da CGU para cima dos bancos, do Banco Central, né, dos 2 diretores que já está comprovado que eram comprados pelo Daniel Vorcaro, ela vai seguindo. Eu acho que nós vamos ter mais novidades da Polícia Federal em relação à Faria Lima e à operação desses outros, não tanto da classe política, né, mas muito mais desse setor da Faria Lima, que a gente percebe, inclusive, está bem quietinho nessa hora de se posicionar
Normalmente, o que a gente teria nessa época do ano? A Faria Lima chantageando o governo, querendo colocar o tema do arcabouço fiscal, etc., para negociar aquele voto de centro. Mas o que a gente vê hoje é a Faria Lima quietinha, porque sabe que está bem enrolada aí, tanto com o Master quanto as relações com o PCC, etc. Né? Então, semana que vem, ainda que seja véspera de Páscoa, a gente vai ter aí essas últimas movimentações do tabuleiro, digamos, das legendas, né? E que isso pode ter consequências, né? Como a gente teve com a saída do Cláudio Castro, do Sérgio Moro entrando de rabinho entre as pernas, né? Mexendo com o tabuleiro, enfim. Mas acho que ainda muito mais nesse setor do direitão, do bolsonarismo, do que necessariamente em relação ao governo, com exceção daquilo que eu já mencionei, do Rodrigo Pacheco, talvez no PSB. E aí a gente esperar quais são as linhas que a gente vai escutar do governo a partir da reforma, da reunião ministerial de segunda-feira. Qual é o tom daquilo que a Laura, que eu falávamos aqui, o Eduardo, qual é que vai ser o tom, quais são as pautas que o governo deve escolher para ir para cima dentro dessa lógica da polarização que a gente falava. Então, é um clima morno ainda, não é pegando fogo, mas a gente já está em clima eleitoral e a gente já tem ficar atentos para os sinais que a gente deve ter na próxima semana, mesmo com o feriado na porta aí. Porque semana que vem vai ser quente, então a gente começa com reunião ministerial e termina com um prazo encerrado de descompatibilização. Então, assim, vai ser semana seguidos, quente. Né? Tem na outra Isso, semana tem tem primeiro Santa, na de sexta-feira. Sexta-feira Santa e logo em seguida tem 1º de maio, que também cai em feriado. Mas um mês depois, sexta-feira. Você está se adiantando. Tem Páscoa ali. Não, a Páscoa é sexta-feira Santa, né? É isso, tá certo. Tem um outro depois, não tem 21 Mas de tem abril o também. 21 de abril. Tem 21 de abril, Tem Tiradentes, 21 de abril, Tiradentes e depois tem, ou seja, para além do ano curto, ainda tem os feriados desse ano. Era isso que eu queria dizer. Que os feriados caem em dia de semana. Sim, e aí ninguém vai trabalhar, senhores. Ninguém vai por semana. Miguel, muito obrigada. Tenha um bom final de semana, ótima semana, até quinta-feira. Beijo grande para você. Até quinta, gente. Bom descanso, bom final de semana. Até. Vamos lá, vamos seguindo. A gente já recebe agora o nosso próximo convidado, que é o Raul Santiago. O Raul é diretor do Instituto Papo Reto. A gente vai conversar com ele sobre o relatório que revisita os 12 anos de atuação do Instituto no Complexo do Alemão, no Rio de Janeiro, e mostra como moradores transformaram aí violações de direitos em mobilização e ação coletiva. Raul, um prazer te receber por aqui, seja super bem-vindo. Começa aí dando uma geral no que foram esses 12 anos e acertos e desafios e obstáculos pela frente também. Bom dia. Bom dia, pessoal, tudo bem? Bom, primeiro, obrigado pela possibilidade de estar aqui, né? Mais uma vez trocando com vocês, falando um pouco sobre o nosso trabalho. E é isso, né? O Instituto Papo Reto nasce há 12 anos atrás, aqui no Complexo do Alemão. A gente surge num primeiro momento ali com as fortes chuvas, né? No final de 2013, 2014, que nos mobilizam, nos reúnem, e a partir da eficiência de um trabalho em grupo, né, de pessoas com diferentes olhares e saberes no território, a gente se juntou e falou, cara, é muito mais fácil fazer em grupo do que fazer sozinho, e a gente pode gerar algum impacto a partir desse encontro, né? E daí a gente veio usando redes sociais e ações offline também para pensar soluções, né, e mobilizar impacto positivo aqui para o território, experimentando coisas diversas ao longo desses 12 anos, para lidar com a violência, para a garantia de direitos, para trazer melhoria para o território periférico, para discutir questão climática e ambiental, para trazer possibilidades, né, de educação, de emprego, de escalabilidade na vida dos jovens aqui do território. E a gente juntou tudo isso, né, nesse relatório, nessa primeira pesquisa, né, a primeira vez que a gente está reunindo dados assim desde o start da nossa existência. Então, esses 12 anos estão ali observados, né, com uma lente dedicada para entender o que deu certo, o que funciona ainda hoje, o que foi só para aquele período e por quê, né, marcando também essa agenda temporal da nossa existência.
E curiosamente é isso, né? Nesse momento em que a gente está falando com vocês, eu estou aqui no espaço da ONG, mas bem pertinho de mim, aqui na Fazendinha, no Complexo Alemão, está tendo uma operação onde a polícia está botando umas barricadas numa das entradas da favela. Então é muito sobre isso, né? É comunicar o que está acontecendo, tentar reduzir danos, manter as pessoas atualizadas e tentar construir caminhos de não só reação ou de mais violência para o território, mas mobilizar dentro e fora do território pessoas que estejam dispostas a lidar, né, com essas realidades das desigualdades do nosso país, em especial pensando a realidade das periferias e favelas urbanas, que é o que a gente faz para a gente tentar construir um Brasil melhor, onde a favela participa, é respeitada, né, e está junto desse processo. Acho que é isso. Raul, eu estou com a Laura Capiglione, Eduardo Castro aqui no estúdio. Vou passar para eles, para apontamentos, questionamentos também. Laura? Bom, em primeiro lugar, bacana demais essa iniciativa de vocês e que lindo que vocês continuem, né? Quer dizer, isso é a própria expressão da vitória, né? A continuidade desse projeto. Mas a gente sabe que o Complexo do Alemão virou quase um sinônimo, né, de violência, um sinônimo de... Eu me lembro quando o Lula foi para o Complexo do Alemão, eu também fui acompanhar e cobrir a visita do Lula ao Complexo do Alemão, e me lembro como que o bolsonarismo pegou e falou: o Lula é um bandido, está cercado de bandidos e tal, e quando na verdade ele estava ali junto com a comunidade, né? Quer dizer, era uma atividade de campanha que eu achei importantíssima, aliás, porque mostrava de que lado que o Lula estava, né? Agora, vocês, depois disso, passaram por uma aprovação terrível, né? Que foi o massacre aí do Cláudio Castro. E é claro que eu até peço desculpas para você, porque eu estou vendo aqui nas fotos que estão passando o papel que vocês jogaram na época da pandemia, na solidariedade, na orientação sobre como é que as pessoas deviam se precaver e tal. Então eu peço desculpa por, de novo, jogar luz sobre uma coisa que, na verdade, é injusto, né? Mas que toda vez que a gente fala em Complexo do Alemão, a gente tem que lembrar de violência, mas é necessário. Eu queria saber como é que vocês atuaram para processar esse trauma enorme que vocês passaram agora, tão recentemente, porque imagino... Aquela cena dos corpos perfilados ali não é qualquer coisa, é uma coisa tão radicalmente violenta, né? Que imagino que muita gente tenha sofrido muito, fora os parentes, os entes queridos e tal, que perderam seus amores, né? Mas à vista daqueles corpos estendidos, aquilo foi uma cicatriz enorme, né? E para vocês ali deve ter sido ainda pior. Eu queria te perguntar como é que vocês lidaram com isso e como que vocês ajudaram a comunidade a processar o luto e a raiva, né? Diante dessa tão grave agressão que o Cláudio Castro perpetrou contra a comunidade. Eu acho que essa conversa é muito importante, né? Porque apesar da favela ter tantas coisas incríveis, né? E não é romantizando as mazelas das nossas desigualdades, mas a ciência existente, né, as formas coletivas de construir horizontes possíveis em cenários tão complexos, né, isso realmente muitas vezes é atropelado por toda essa realidade brutal que atravessa a gente e precisa ser falado, porque eu acho que trabalho como o nosso do Instituto Papo Reto e tantos outros existem justamente para tentar inverter essa lógica, né, de que a visibilidade não surge apenas a partir do sangue, mas que um dia a gente possa utopicamente, né, viver uma realidade onde isso seja só uma memória de um período sombrio, né, de Rio de Janeiro e de Brasil. E eu acho que, pegando um pouco da sua reflexão, é isso, né? A gente tem desde a vinda do Lula ao Complexo do Alemão, a novas formas de utilizar a internet para a geração de fake news, né? Em especial, que criminalizam ainda mais o nosso território. E, em algum momento, isso vira mais ações práticas de violência, que não constroem mudanças nenhuma, né? Eu acho que qualquer pessoa agora que eu perguntar
se diante da chacina, da violência que aconteceu no Complexo do Alemão e no Complexo da Penha, se elas estão mais seguras hoje no Rio de Janeiro, né? Agora a gente vive no País das Maravilhas, eu acho que isso não existe, né? E o Instituto Papo Reto, né? Eu, em especial, eu sou cria daqui do Complexo do Alemão a vida inteira, né? Eu tenho 37 anos, eu nasci naquela região, circulando muito pela região da Serra, né? Então conheço bem a Serra da Misericórdia do Complexo do Alemão, que é uma APARU, desde 2002, né, uma área de preservação e recuperação urbana ambiental, né, pela lei da Prefeitura do Rio de Janeiro. Então, aquele lugar que muitas vezes teve essa visibilidade agora por mais uma vez uma situação de violência e não por outras discussões que são importantes, por exemplo, no campo climático e ambiental, por ter uma pedreira explorando um território que é área de preservação, pela riqueza das famílias que cultivam ali, né, vacas, cavalos, bois, né, e a agricultura familiar, tudo isso existe ali, mas infelizmente o som do tiro, né, atravessa aquela ideia antiga do Zuênir Ventura de cidade partida e aqueles corpos entregam, né, de forma chocante essa realidade. Eu sou uma das primeiras pessoas que estive naquela mata, né, ainda pós a operação, quando foi descoberto que outros corpos estavam naquele território, por conta do nosso conhecimento e da articulação local com moradores de ambos os complexos, a gente recebeu muito pedido de ajuda. Mães, familiares, filhas, esposas, gente que falava, cara, meu filho, sabe, eu não chegou em casa. Ou gente que realmente assumia, olha, meu filho tinha sim um envolvimento com a venda de drogas locais, mas ele não apareceu e ele não deveria ter sido executado, eu quero achar o corpo do meu filho. Até pessoas que diziam, cara, meu filho não tem a ver com nada e ele estava pela rua e eu estou com medo de alguma coisa ter acontecido e eu quero sair para procurar, assim, entre esses corpos que estão os meus filhos. E eu, cara, foi muito difícil, assim, né? Eu fui uma das pessoas que chegou ali primeiro com esse grupo de outros moradores e foi encontrando esses corpos e articulando estratégias para trazê-la para a rua principal e chegar aquele momento daquela cena chocante, né? Eu acho que uma memória difícil de sair da minha cabeça nesse momento, né? É sobre o choro, o grito de mães quando a gente identifica os filhos dela, né? Então, eu que estava ali na mata, não é tão fácil acessar, ainda mais de noite, e o perigo que todo mundo estava sentindo de ainda poder, né, ter ambas as forças armadas naquele lugar e outros tiroteios surgirem, tinha uma tensão sombria, né? E uma das coisas que eu fui fazendo quando eu encontrava aqueles corpos era tirar fotografia de rostos quando era possível, de tatuagens, da roupa que usava, e aí eu cresci, infelizmente, nessa realidade dura e isso, eu já vi isso algumas outras vezes, não chocante em quantidades como essa, mas era uma realidade. Eu confesso para vocês que fazer essas fotos, ver esses corpos, não me marcou tanto quanto a função de ter que chegar lá embaixo, onde as mães estavam reunidas e abrir o meu celular e passar, olha, familiares, eu achei essa tatuagem, esse desenho, ele está lá na mata, é parente de alguém, e aí alguém identifique aquele grito, gente desmaiando, né? Isso foi muito sombrio. E aí é triste porque fica visível como isso foi orquestrado, né? Para ser uma estratégia política de criminalização, de desvalorização do território, de diminuição de ações feitas, né? Investimentos do governo a nível federal dentro do território e usando a população como manobra violenta desse processo todo, porque imediatamente quando isso acontece a gente recebeu, né, via redes sociais, a quantidade de conteúdos produzidos, editados e imediatamente postados. O próprio governador fez isso, né? O secretário de polícia fez isso. Políticos, né, adeptos ao discurso do bandido bom é bandido morto, barra, quando é o pobre, quando é a pessoa periférica, para alguns e não para todos, né? Essas pessoas já tinham um dossiê de disputa de narrativa ou de construção de narrativa que foi apresentado, e hoje o que a gente faz, a gente segue acompanhando muitos desses familiares, a gente segue tentando fazer esse monitoramento de quem realmente tinha uma ficha criminal, mas não deveria ter sido executado, mas ok, tem gente que era 100% inocente e é o dobro da violência, porque, cara, não tinha contexto para aquilo acontecer. Então, parte da nossa ação é esse acolhimento e essa conexão, e ativa advogado, e traz instituições parceiras,
Ontem ou anteontem, o Ministério Público chamou um monte de familiares do Complexo da Penha para de novo irem depor. E aí foi uma coisa muito tensa, quase de criminalização de mães, né? Nunca é acolhedor, é sempre apontando o dedo para quem já perdeu muito. E eu acho que o que a gente tem feito é tentado equilibrar esse processo, reduzir danos, garantir direitos, né? Ou o que sobra de direitos nesse cenário, mas em paralelo agitando um monte de ação, trazendo curso, mobilizando parceiros para que a gente continue ocupando, né? A mente da nossa juventude para que esse ciclo se encerre. Muitas vezes, o Papo Reto, por denunciar atuações graves da polícia no território, quem não entende um contexto de Rio ou não entende um contexto de periferia fala: são os defensores de bandido. Quando, na verdade, a gente acredita muito que quando você pega uma figura que é um policial perverso, que usa da farda para cometer violência, como a gente acabou de ver no caso da escola, né? Aqui no Alemão a gente está falando de execuções, extorsões, todo tipo de situação. Quando você identifica essa pessoa, denuncia e tira ela de circulação, você está fazendo um bem para a sociedade como um todo. E, em paralelo, a existência do Papo Reto traz cursos, possibilidade de empregabilidade, ações diversas. Junto com a Unicef, no ano passado e esse ano, a gente fez algumas feiras de oportunidades, conectando cursos e emprego para a juventude, mobilizando quase 1.000 jovens nesse fluxo. Então, a gente está enfrentando também esse varejo das drogas, esse canal dito de ilegalidade, com ação direta, fazendo um caminho de mão dupla, né? Denunciando quem dá para ser denunciado, porque eu não tenho como denunciar quem já é ilegal, sabe, não está dentro dos nossos contextos de leis, e para esses eu estou fazendo ação direta no território para cortar o ciclo pela raiz. Eu acho que é muito emocionante e difícil pensar sobre esse tema, mas ele é central, porque a gente segue trabalhando nele até hoje. Para muita gente se encerrou aquele fatídico 28 de outubro. Para nós ele ainda é um dado assim espalhado na mesa, onde a gente está juntando pontos e tentando ajudar familiares, e isso aqui que a gente está falando aqui nesse momento, né, esse dossiê, essa primeira pesquisa que a gente faz, traz um pouco dessa trajetória, né, de como a gente experimentou, aprendeu e construiu junto com o território caminhos possíveis da gente reduzir danos, garantir direitos para a realidade periférica, e a partir de uma favela organizada, com menos desigualdade, com menos violência e mais pessoas organizadas, com consciência, de cabeça erguida para lidar com esse todo, a gente constrói um Brasil melhor. Edu, para finalizar... É só fazer um comentário, porque eu me emocionei agora quando o Raul falou das mães chorando. Eu cobri, agora dia 19 de abril, vai fazer 30 anos, Eldorado dos Carajás, o massacre de Eldorado dos Carajás. E a cena que mais me fica na cabeça é um sábado à noite, 10 horas da noite, num terreno atrás de uma igreja, em que os corpos dos 19 estavam ali. Estavam ali, eu me lembro do Gilmar Mauro, pegando, eu não me lembro se pegava o telefone ou falava assim: gente, eu sei que vai ser duro, mas a gente precisa identificar os corpos. E aí se abrem aqueles caixões, sai aquele cheiro típico de quem ficou... Nós estamos falando de interior do Pará em 96, né? Sim. Também o tratamento que aquelas pessoas tinham, imagina o que é o cheiro da morte. E eu me lembro do som das mães, uma ladainha de choro no meu ouvido por hora. 1, 2, eu não me lembro quanto. É algo que há 30 anos não sai da minha cabeça. Então me emocionou muito quando o Raul me falou. E só uma outra coisa, que é... Vocês tiveram um símbolo roubado, que foi o CPX. Um símbolo roubado. O boné com o CPX, que é... Não, é de coisa de... que eles são... É um sinal de que eles são... Traficantes quadrilheiros. Além de tudo que vocês fazem, é muito importante a criação de símbolos. Se aquele lá foi roubado, façam outros. Não deixem de colocar o fazer simbólico também, algo que vocês colocam para fora e bem para fora, que é muito importante que vocês fazem, e não percam isso de vista. Eu realmente fiquei emocionado com o que o Raul falou. Parabéns pelo trabalho de vocês há tanto tempo.
É isso. Raul, parabéns pelo trabalho. Agradeço demais a sua presença aqui com a gente, num depoimento tão bonito assim. E que é isso, nos dá força também, como a Laura disse, né? Essa resistência de 12 anos é extraordinária e que vocês continuem firmes e fortes para continuar nessa resistência e melhorando a comunidade. Claro, é um objetivo sempre final, viu? Muito obrigada, parabéns mais uma vez e até uma próxima oportunidade. Até logo, pessoal. Obrigado. Tamo junto. Valeu, Raul. Um beijo. É isso. Laura, Edu, beijo para vocês. Até amanhã, estamos juntos por aqui, tá certo? Até amanhã. Beijo. Vamos lá, destaque TVT. A ONU definiu a escravização de africanos como o mais grave crime contra a humanidade. Apenas Estados Unidos, Argentina e Israel votaram contra a declaração que prevê pedido de desculpas e contribuição para fundo de reparações. Mais em tvtnews.com.br. Vamos ao cenário internacional. Nicolás Maduro e Cília Flores participam de uma audiência de reparação para hoje, né, para o julgamento em Nova York. Eles já estão no tribunal que cuida desse caso. O casal responde a acusações de narcotráfico e lavagem de dinheiro por parte dos Estados Unidos. Maduro é o presidente eleito da Venezuela e sua captura por forças americanas é alvo de forte contestação internacional. Especialistas apontam que a operação não teve autorização da ONU nem consentimento do próprio país, do Congresso, que seria ilegal e uma violação da soberania venezuelana. A audiência desta quinta deve tratar de questões preliminares do processo, como regras para a produção de provas e pedidos das partes. A defesa também questiona a legalidade da captura e pede o arquivamento dessa ação. Conosco nesse momento, Breno Altman, fundador do Opera Mundi, jornalista. Breno, a gente estava se questionando em relação ao futuro de Nicolás Maduro, e na verdade ao presente de Nicolás Maduro, porque não sabíamos onde estava, em que pé que estava essa audiência. Acontece hoje, o que podemos esperar da situação de Nicolás Maduro e desse conflito Estados Unidos-Venezuela. Bom dia. Bom dia, Thalita. Bom dia a toda a audiência do TVT. Olha, essa audiência estava preliminarmente marcada para o dia 18 e acabou sendo adiada para hoje, dia 26 de março. Pelas regras dos processos dos tribunais federais norte-americanos, você tem uma sequência de etapas. A primeira etapa é aquela na qual, uma vez preso o suspeito, não é? São apresentadas preliminarmente as denúncias que pairam contra ele e ele se declara culpado ou inocente. Isso foi o que aconteceu quando Nicolás Maduro e Cília Flores, sequestrados, foram levados ao juiz logo para esta audiência, que é uma audiência de custódia. Essa audiência de hoje é uma segunda etapa. É uma etapa na qual a denúncia ela é detalhada e na qual são fixadas as regras de procedimento, tá? Na qual são, por exemplo, a defesa de Nicolás Maduro vai apresentar, como já o fez nos autos, a nulidade total e absoluta de todas as denúncias, dizendo que não existe a possibilidade dele ser processado pelo fato de ser presidente da República de um outro país. O Ministério Público norte-americano, os promotores, no caso, evidentemente, contestarão esse tipo de decisão. É uma audiência na qual são apresentadas razões preliminares. Essas razões preliminares é que serão discutidas. Se essa primeira razão preliminar da defesa for negada, outras razões preliminares serão discutidas, há uma série delas, entre as quais o fato de que a Justiça Federal dos Estados Unidos proibiu o governo venezuelano de pagar a defesa de Nicolás Maduro. Essa é outra razão preliminar que vai estar em discussão. Não é? Então, traduzindo de uma maneira mais simples possível, ela é uma audiência na qual são fixadas as regras de processo. Né? O campo fica limpo para o segmento propriamente do julgamento. Eu acho muito difícil que o juiz venha a acatar essa primeira contestação da defesa, de que que o processo não pode seguir adiante por violar o direito internacional.
Acho muito difícil, muito improvável que isso aconteça. Se vier a acontecer, acabou o processo. Nicolás Maduro e Cília Flores viveriam uma situação bizarra, porque eles deixariam de ser réus e passariam a ser venezuelanos ilegais nos Estados Unidos, sem seus próprios passaportes, e acho que eles seriam entregues, pelas regras norte-americanas, eles seriam entregues ao ICE para deportação, né? Na medida em que o governo norte-americano mantém essa posição esdrúxula de não reconhecer Nicolás Maduro como presidente da Venezuela, embora reconheçam formalmente Delcy Rodrigues nesse momento. Delcy Rodrigues não foi eleita para o cargo de presidente, ela era a vice-presidente executiva de Nicolás Maduro. Mas acho muito pouco provável que haja uma decisão favorável a essa petição preliminar da defesa. O mais provável é que ela seja negada, e aí o assunto mais grave a ser debatido é o financiamento da defesa de Nicolás Maduro. A Constituição norte-americana garante o direito de defesa. Nicolás Maduro não tem os meios para pagar sua defesa, mas o governo da Venezuela, conforme determina a legislação venezuelana, está disposto a fazer, ele está pronto para arcar com esses custos, quaisquer que sejam os valores envolvidos para garantir a melhor defesa possível para Nicolás Maduro e Cília Flores. Esse sim é um debate crucial, porque se a Nicolás Maduro for proibido que o governo venezuelano financie sua defesa, ele não terá a melhor defesa possível. Ele terá sua defesa cerceada, seu direito de defesa cerceado. É um problema bastante grave. Breno, quero passar por Cuba com você e depois a gente fala um pouquinho sobre guerra no Irã também. Cuba, os relatos de jornalistas essa semana dão conta de que, por conta da falta de energia, hospitais foram paralisados, pessoas entubadas, bebês prematuros morreram por conta disso. Ao mesmo tempo, a gente tem uma flotilha chegando com ajuda humanitária. Infelizmente, ainda é pouco para o tanto que Cuba precisa nesse momento. Qual a sua avaliação sobre a situação de Cuba agora e a possibilidade de uma ação por parte dos Estados Unidos, já que a gente tem Donald Trump dizendo que pode tomar a ilha a qualquer momento? Olha, é uma situação gravíssima. Há um estrangulamento econômico profundo. Isso afeta as atividades básicas na ilha, né? Essa é a realidade que Cuba está enfrentando nesse momento. São informações dramáticas, essas que vão chegando a respeito da situação da população em função da asfixia promovida pelos Estados Unidos. O ímpeto cubano, a decisão cubana, em todos os momentos em que a voz do governo cubano se faz ouvir, é de resistência absoluta, né? A solidariedade internacional tem sido importante, ela tem sido crescente. Essa solidariedade alivia um pouco, ameniza a situação. Agora, é um cenário que vai evoluindo para um momento grave, porque os Estados Unidos podem estar preparando uma ação militar contra a Cuba, até para aliviar o fracasso norte-americano no Irã. O fracasso de Donald Trump no Irã, ele é tão retumbante que pode empurrar a Casa Branca para uma aventura em Cuba. Tá? É possível que isso ocorra. Aliás, eu estou indo para Havana no dia 15 de abril. Ficarei ali de 15 a 20 de abril em Havana. Vamos falar então sobre a guerra no Oriente Médio. Breno, a gente abriu aqui o programa hoje falando sobre declarações de Trump, né? Trump deu aquele prazo de 5 dias. Eu vejo que há duas vertentes de análise que pintam agora, né? Tem quem acredite que até sábado, quando esse prazo se encerra, Donald Trump recuará num todo e botará fim nessa guerra, se declarando o grande vitorioso dessa guerra, mas botará fim nessa guerra. Há quem acredite, e a partir, inclusive, da porta-voz da Casa Branca, que essa guerra vai continuar. Ela disse também, nesse último dia, que caso um acordo não seja assinado, os Estados Unidos farão do Irã um inferno.
Qual é a sua opinião? O fim da guerra está próximo ou uma escalada pode acontecer nesses próximos dias? Olha, primeiro a gente tem que entender que Donald Trump, ele evidentemente dá sinais de desequilíbrio mental, né? No sábado, ele deu um ultimato de 48 horas, na segunda, suspendeu os ataques por 5 dias. Num dia, disse que o Gaza estava totalmente destruído, que havia ocorrido mudança de regime no país. No outro dia, agrediu os iranianos. Ele está completamente perdido, porque a guerra o curso da guerra tem mostrado a desmoralização da Casa Branca. Israel e Estados Unidos imaginavam que fariam um ataque fulminante contra o Irã. Esse ataque fulminante, incluindo o assassinato do líder supremo Ali Khamenei e de outras altas autoridades iranianas, levaria ao desmantelamento da República Islâmica, a uma rebelião interna que derrubaria o regime e imporia um governo amigável a Washington e a Tel Aviv. Nada disso aconteceu. O ataque norte-americano e israelense ao Irã a partir de 28 de fevereiro recoesionou o país, incluindo muitas pessoas que participaram dos protestos de janeiro no Irã. Essas pessoas voltaram às ruas, mas para apoiar o governo contra os Estados Unidos e Israel. O Irã revela uma capacidade militar muito acima daquela prevista pelos Estados Unidos e Israel. O Irã golpeia duramente as bases militares norte-americanas no Golfo Pérsico. O Irã golpeia duramente Israel. O Irã utiliza em uma escalada progressiva mísseis cada vez mais modernos e destrutivos. O Irã começa a machucar severamente a infraestrutura israelense e os Estados Unidos estão num mato sem cachorro. Essa é a situação de Trump. Ou bem, ele dá um jeito de sair da guerra, cantando vitória, inventando negociações que não existem, proclamando que os objetivos todos foram alcançados, quando, na verdade, todos sabemos que o grande objetivo era a mudança de regime no Irã. Ou bem, ele sai da guerra de algum jeito, inventa uma manobra para sair da guerra, ou ele não terá outra alternativa que não dobrar a aposta. E dobrar a aposta é começar uma escalada por terra, é buscar ocupar partes do território iraniano. Eu acho que o mais provável, a essa altura do campeonato, é a escalada. Eu acho que os norte-americanos se preparam para tomar a ilha de Krar, que fica ali a 24, 25 quilômetros da costa iraniana. Essa ilha, a partir dessa ilha, o Irã costuma processar 90% da sua exportação de petróleo. É uma ilha estratégica do Estreito de Hormuz. Não é? O Irã vai reagir com a máxima violência. O Irã vai reagir não apenas contra os próprios norte-americanos. Eu não sei se a estratégia do Irã será defender a ilha ou deixar a ilha cair e transformá-la num alvo para uma enxurrada de mísseis, provocando o maior dano possível contra o exército norte-americano. Mas o Irã reagirá contra os Estados Unidos, contra as bases militares no Golfo Pérsico, contra as instalações e infraestruturas dos países que forem cúmplices desse ataque ao território iraniano, e o Irã acionará os Houthis. Os Houthis irão fechar o Estreito do Mar Vermelho, que liga o Mar Vermelho ao Golfo Pérsico. Pelo Estreito de Hormuz, Thalita, passam 20% do petróleo mundial. Pelo estreito oposto, no Mar Vermelho, o estreito de Bab al-Amed, por esse outro estreito passam 12% do petróleo mundial. O Irã vai fechar o Mar Vermelho e o Irã vai atacar cada vez com mais contundência também a Israel. Esse é o cenário mais provável, caso os Estados Unidos optem por essa operação, e os Estados Unidos estão deslocando navios e fuzileiros navais
claramente com esse propósito. As embarcações que estão pelo Golfo de Omã, chegando próximas ao Golfo Pérsico, elas estariam carregando alguma coisa como de 2 a 5 mil soldados norte-americanos. Eles estão preparando uma operação para tomada de Harg, ou Karg, como a gente diz aqui em português, não é? Então, a tomar essa ilha de Karg e, a partir dessa ilha, ter um ponto de apoio no Estreito de Hormuz. O Irã, pelo que eu pude conversar com fontes iranianas, eles têm isso no cálculo, de que os norte-americanos tentariam essa tomada de Harg e, a partir dali, tentar desobstruir o Estreito de Hormuz. Vamos ver, os iranianos falam que surpresas estão preparadas. Vamos ver quais são as surpresas iranianas nesse caso. Final de semana quente aí pela frente, vamos estar acompanhando, viu? Breno, muito obrigado. O Breno que está em trânsito, ele está no aeroporto, por isso a imagem também. Eu estou aqui em Porto Alegre. Eu vim para a conferência antifascista, que está sendo organizada por vários partidos e sindicatos. Hoje à tarde, inclusive, às 3 horas da tarde, eu participo de uma atividade sobre o Irã. Também participo depois de atividades sobre Palestina e sobre Cuba e Venezuela, né? Terei aqui uns dias cheios nessa conferência antifascista, cuja marcha de abertura é hoje à noite. Ai, que demais, que bacana. Bom trabalho para você por aí, viu? Um beijo, Breno, até semana que vem. Um beijo, Thalita. Tchau, tchau. Até. Breno Altman sempre com a gente aqui às quintas, fechando nossa quinta-feira, nos ajudando a entender cenário internacional. Cadê? Quem está comigo até agora aqui? Remir Elias, beijo para você, sempre por aqui. Filomena de Souza, Cheslofi, quem mais? A Laura Pimenta, beijo para você também. Valdir Cosmo, Joca Ramiro. Eu vi que a gente tem um membro novo. Deixa eu ver se eu recupero aqui para pegar o nome. Se eu não me engano, é uma mulher dela, o nome dela. Não vou achar aqui, viu? Se vocês encontrarem aí para mim. Mas você pode também se tornar membro aqui do nosso canal no YouTube. Você faz uma contribuição para a TVT, nos ajuda, nos fortalece. Então dá para se tornar membro aqui dessa grande comunidade da TVT no YouTube, viu? Muito obrigada por todas as companhias. Aliás, você que está acompanhando, não esquece de curtir antes de sair da nossa live. Hoje a gente tem um bom número de curtidas e muito devido à campanha que Emir Elias, Laura Pimenta fazem aqui no nosso chat, que eu fico de olho. Eles estão sempre pedindo, vamos curtir, tem pouca curtida. É isso aí, pessoal. Muito obrigada pela ajuda, viu? Eu volto amanhã às 10h30, te espero por aqui. Hoje mais tarde, às 4 horas, tem TVT News segunda edição com o do Ernesto. Atualizações, notícias, mais informação, mais análise. Fica ligado na nossa programação, tá bom? E eu volto a encontrá-los amanhã às 10h30. Um beijo enorme. Até lá. Tchau, tchau.